Estamos aqui no Troncast e agora entrevistando os amigos aqui da Oba e eles vão explicar um pouquinho quem são. Se apresentem aí, por favor. Obrigado mais uma vez pela Tron aí, por estar recebendo a gente aqui no Piauí. Sou Ronaldo, sou Relações Públicas da Oba. Estou aqui com o professor Alberto. Obrigado pelo convite. Quero parabenizar a Tron pela iniciativa do trabalho, trazer a gente tão longe, que embora eu seja piauiense, mas moro no Rio de Janeiro, né? Então, de trazer, é um prazer enorme estar aqui trabalhando e atuando com esse pessoal e interagindo, né, sobre ciência, que é o assunto que a gente ama, a ciência, a astronomia. Legal. E aí, Ronaldo, quais as novidades, então? O que é que traz de novidade esse ano aqui para Campus Party e com essa parceria com a Tron aqui? Então, primeiro explicando rapidamente para quem não conhece sobre a Oba. A Oba é a terceira Olimpíada Científica mais antiga do Brasil. Nós fomos criados aí há 29 anos, praticamente. Em 2025, tivemos um número recorde de inscritos, quase 1.700.000 alunos participantes. Ou seja, 1.700.000 pessoas falando sobre astronomia. E a Tron, né, a sinergia com a Tron agora com o projeto Saturno, ela está levando um projeto de popularização de astronomia para o Brasil e para o mundo. E a Oba, como a maior Olimpíada de Astronomia do mundo, virou parceira da Tron por acreditar nesse propósito. Então, a gente teve, além da participação na prova teórica, que foi no mês de maio, a gente tem uma outra prova dentro da prova, que é a Olimpíada Brasileira de Foguetes. Esse ano foram quase 350.000 alunos fazendo foguetes. E aí também tem uma coisa que eu gosto muito de falar. O Brasil inteiro participa da prova da Oba, mas percentualmente o Piauí é o estado com mais medalhas no Brasil. Legal. Então não é o maior número de participantes, mas percentualmente é o maior número de medalhas. Então a maior parte dos estudantes que fazem prova no Piauí são melhores que o Brasil inteiro. Então legal. faz muito sentido estar aqui. Então, bom. Professor Alberto, qual é a novidade aí que você está trazendo aí para esse evento desse ano aqui? Olha, primeiro com esse hype da inteligência artificial, Aham. isso tem trazido uma série, abriu um monte de caminhos para todos nós, especialmente com a astronomia, né? Certo. Então, eu desenvolvi um método, Aletheia Tríados, que é a verdade triúnica, onde eu uso debates entre IAs, confrontos de IAs, para auxiliar o estudante nas suas pesquisas. Então, é uma das propostas, recente, eu divulguei, publiquei agora, recentemente, esse livro, e aí trouxe como forma de palestra esse material para mostrar para os alunos que é possível você estudar sem necessariamente ter uma bibliografia muito robusta, porque o próprio confronto com as IAs te fornece como subproduto esse material. E aí, quando você for ler, você já está bem amparado, né, dos conceitos para estudar. E o outro ponto são oficinas que a gente promove nos EREAs, os Encontros Regionais de Ensino de Astronomia, onde lá a gente faz um curso de capacitação de professores e usa oficinas lúdicas de materiais simples para mostrar para o professor que é possível ensinar astronomia com baixo recurso, com materiais simples, isopor, papel comum, lápis, canetinha, e é possível você conseguir entender conceitos profundos de astronomia apenas usando esses materiais. Eles são apenas introdutório para te fazer se aprofundar em conhecimentos que já permeia a humanidade desde sempre, né? E aí a astronomia nos permite fazer isso, e essas oficinas é o nosso carro-chefe para promover essas coisas. Essas IAs agora, elas facilitam no sentido de você ter mais dados e também como mensurar esses dados, que antes você precisava do mega computador para fazer isso, mega data center, e hoje você bota e usando as IAs, você pode justamente cada um pegar seus dados e encontrar os mistérios do universo. Fica mais fácil, professor? Sim, sim. Para você ter uma ideia, em 2010, quando eu ainda estava na graduação, no mestrado, perdão, eles disseram o seguinte: se parássemos toda a ciência hoje, isso em 2010, parássemos toda a ciência hoje e guardássemos material com todos os pesquisadores do mundo inteiro na área de astronomia observacional, seriam necessários 10 anos para poder processar essa quantidade de materiais, de imagens que foram geradas, de dados que foram gerados, com todos os astrônomos do mundo. Certo. Isso naquela época. 2010. Imagina hoje. Tá. A IA, ela veio para revolucionar especialmente nesse aspecto, porque ela consegue encontrar padrões que normalmente é dificílimo de encontrar usando métodos que a gente já usa. Então a IA, ela trouxe isso. E ela é uma informação, uma peça importantíssima para essa parte de dados, coleta de dados brutos,
porque o astrônomo trabalha direto com essas coisas. Mas ela traz ainda mais poderosa a ferramenta para quem está aprendendo, para quem Sim. quer estudar. Porque ela vira um especialista que está à tua disposição para estudar na hora que você quiser, no momento que você quiser. A única coisa que você precisa se preocupar é fazer a pergunta certa. Porque como ela lida com prompts, e os prompts você precisa saber qual é a pergunta, ela vai te retornar com respostas adequadas. E aí, com alguns métodos que você aprende, você consegue conversar com uma IA na linguagem que ela entende e ela consegue passar para você, porque ela aprende também, né? Consegue passar para você explicações que apenas especialistas conseguiriam fazer isso. E é importantíssimo, professor, porque as pessoas entendem que a gente teria que aprender a fazer prompt. Só que a IA, ela está se preparando para entender tudo que a gente quer falar. Então, você não precisa ser um mega... Assim, a minha opinião e o que eu tenho lido, você não estude muito para ficar prompt, não, porque justamente a IA está sendo preparada para entender o que a gente fala. Então, assim, é um negócio que é bem interessante. E o projeto Saturno nisso, onde se encaixa nesse novo projeto da Tron aí? Como é que se encaixa? Primeiro que essa ideia de você unir a tecnologia que nós temos atual com necessidades que são antigas de astronomia, permitiu com que eles construíssem, por exemplo, esses projetos com telescópio, que foi uma ideia que quando eu vi a primeira vez eu fiquei impressionado. Meu Deus, porque eu não tinha pensado nisso antes, de fazer um telescópio com impressora 3D. Legal. Porque você não só resolve um problemaço que se tem quando se faz com equipamentos simples, com madeira, tudo, que é a calibração do telescópio. Porque o grande problema do telescópio é essencialmente a calibração, porque a lente, o espelho, dependendo do que você vai usar, isso aí é o fabricante, ele se preocupa com isso. Agora, se você não tiver com ele bem calibrado e bem ajustado, você não vai ter um resultado muito bom, exceto se você souber muito sobre astronomia, sobre o teu telescópio. Aí você vai conseguir. Agora, se você tem uma impressora 3D que faz esse artefato, que constrói esse equipamento com precisão, esse problema está resolvido. É simplesmente vira um Lego que você vai só montar. Isso se torna acessível e viabiliza o que é principal, que é justamente o interesse das pessoas em buscar aprender, se aprofundar com astronomia, Pronto. que enquanto que antigamente não existia essa possibilidade por conta de material, agora se tornou fácil. E aí isso se encaixa, Ronaldo, com o seguinte, que impacto isso vai ocasionar na OBA, já que as pessoas vão ter acesso a qual impacto você mensura que vai acontecer se as pessoas vão ter acesso agora ao telescópio. Então, é interessante fazer essa pergunta porque a OBA está no movimento agora de fazer uma regionalização. Então, todo ano a OBA faz uma prova, no mês de maio, que é a prova que eu falei que tiveram quase 1 milhão e 700 mil participantes. Só que agora a OBA está apoiando a criação de novas Olimpíadas regionais. A primeira Olimpíada regional é uma Olimpíada que vai acontecer a primeira fase da prova agora, no dia 24 de outubro. Ah, legal. E a Tron, desde o começo, agradecer muito aqui o Gildário e o Whindersson por estar apoiando essa iniciativa. A Tron tá como o projeto Saturno está como embaixador dessa Olimpíada. Legal. Então, é uma Olimpíada que em 3 semanas de inscrições, uma prova de astronomia, nós estamos batendo 10 mil inscritos. Massa. 10 mil pessoas vão fazer uma prova de astronomia com menos de um mês de divulgação. E vou dizer para você que o interesse de ganhar o telescópio, que é uma das premiações, que o legal. primeiro colocado nessa Olimpíada, vai ganhar um telescópio, né? O primeiro telescópio. E eu tô vendo ali que tem muita gente falando, será que vai ter autógrafo? A gente tá querendo o telescópio. Vai, né? Então, assim, mas de fato, a astronomia ela tem sido popularizada através da OBA. Então, a OBA já faz isso há 29 anos. E eu tenho certeza que a parte observacional é o que mais falta nas escolas. Legal. Então, assim, a gente tem uma coisa muito teórica, né, Alberto? Uma coisa muito teórica dentro das escolas, mas poucas escolas têm um espaço de astronomia experimental. E isso começa com o telescópio, né? Muitas escolas têm a impressora 3D, muitas cidades, mesmo que as escolas não tenham impressoras 3D, tem espaços colaborativos de impressora 3D. Sim. Então a gente tem N exemplos por aí, mas o projeto ele vem para sanar, porque eu não tenho um telescópio, mas eu posso fazer uma parceria com o espaço maker da minha cidade e produzir esse telescópio. Legal. Então eu vejo que tornar o telescópio uma coisa comum nas escolas, né, não ser apenas aquele artefato que você vai ter acesso às vezes em algum evento numa praça, mas o aluno ele poder de fato aprender a calibrar e a observar. O projeto Saturno está sendo revolucionário isso no Brasil. E é por isso que também a gente, através do ecossistema da OBA, a OBA ela faz parte
da Sociedade Astronômica Brasileira. Então, é uma sociedade com mais de 100 anos. A UBA ela nasceu dentro dessa sociedade. É por isso que o ecossistema da UBA também vai passar a apoiar o Projeto Saturno. Então, o Observatório Nacional e o MAST, estamos conversando para eles também virarem embaixadores do projeto. Legal, legal. Meninos, recado final aqui na câmera de vocês aí. Ronaldo aqui, começando, Ronaldo, diga aí o recado final aí. Para quem não participa da prova da OBA, faça a prova da OBA, principalmente escola pública. A gente estimula muito que a escola pública participe. Hoje são quase 1.700.000 participantes. 76% desse número de alunos de escolas públicas e estudem astronomia. Mesmo que vocês não queiram ser cientistas, mesmo que vocês não queiram desenvolver uma carreira na área científica, é importante entender onde a gente vive, como que funciona lá fora, né? E também passem a explorar um pouco do Projeto Saturno, que é um projeto revolucionário que eu já amo bastante. Ah, legal. Professor Alberto? Eu sou suspeito para falar, né? Porque a astronomia é o meu sonho, é o meu trabalho, é a minha rotina. Então, assim, a melhor parte do meu trabalho é o meu trabalho. Então, o que eu aconselho vocês façam aquilo que vocês gostam, e se a astronomia é melhor ainda. Mas como o Ronaldo falou, né? Não deixe de conhecer. Porque hoje em dia o que importa não é mais o que você tinha de acesso ao conhecimento, que era privilégio de muito poucos. Hoje em dia não, o conhecimento está aí. Você só precisa se interessar em buscá-lo. E ele vai estar à disposição, te enchendo lá. Então, assim, não vai faltar desculpa para estudar, porque você vai ter todo o material à tua disposição. E o que a Tron está fazendo, pessoas de poucas décadas atrás sonharia e pagaria fortuna para ter acesso. Nem reis tinham acesso, nem reis. Nem reis, exatamente. Nem reis tinham acesso, é verdade. E você vai ter esse alcance já nas tuas mãos. Então, assim, pense que não é simplesmente uma rotina de trabalho que estará à tua disposição para fazer agora, simplesmente como uma atividade enfadonha ou etc. Pense que é um privilégio que você tem, que gerações passadas dariam qualquer coisa para chegar no nível que você tem. Então faça isso em agradecimento, porque é um privilégio, e é um privilégio dos grandes. Por isso nós somos gratos a Tron especialmente, por estar concatenando esse sonho que nós já temos de divulgar a astronomia, mas ainda colocar isso de forma acessível e didática para todos nós. E contem comigo que eu estou à disposição para ajudar e tornar essa realidade cada vez maior para mais gente num mais curto espaço de tempo. Legal. Obrigado, professores. Tudo de bom para vocês. Obrigado, amigo. Obrigado mais.